falar para vocês sobre manejo de nematóide e doenças de solo no sistema soja e milho. Atualmente, no Brasil, o sistema de cultivo e de sucessão mais utilizado é o soja e milho. Em algumas áreas, soja e algodão, e aqui no Vale do Araguaia, atualmente o que tem mais crescido e tem dominado é o soja gergelim. Diante disso, a mais importante consideração que a gente tem que fazer sobre o manejo de áreas infestadas com nematóide em sistema de cultivos integrados é que tenha em mente de forma clara e objetiva que o nematóide ele é um parasita obrigatório. Portanto, o nematóide precisa de plantas hospedeiras para a sua reprodução. Ou seja, a interrupção do cultivo sucessivo ou simultâneo de plantas boas hospedeiras para o nematóide causará a redução da sua população. Caso contrário, ocorrerá com o tempo um aumento considerável da densidade populacional do nematóide no solo. Assim, muito cuidado deve ter na hora de escolher não só o sistema de cultivo a ser utilizado, mas também as variedades a serem instaladas no local que tem problemas com nematóide. Como resultado dessa escolha, a densidade populacional residual para o próximo ano na agrícola poderá trazer consequências indesejáveis para a manutenção de boas produtividades dentro dessas áreas problemas com nematóide. De certa forma, este problema pode ser amenizado seguindo as seguintes recomendações: uso de cultivares de soja com resistência, plantas de cobertura com baixo fator de reprodução de nematóides, manejo biológico sempre que possível, manejo químico se necessário e o manejo nutricional. Nas condições do Brasil Central, as principais espécies utilizadas para a produção de palha têm sido o milheto e, de forma crescente, a braquiária. Geralmente, essas culturas são plantadas imediatamente após a colheita da soja ou do algodão, ou então em associação com o milho, no caso da braquiária, ou ainda logo após as primeiras chuvas da primavera, antecedendo a cultura do verão subsequente. De maneira geral, as braquiárias e os milhetos têm comprovada resistência ao nematóide de cisto, ao nematóide de galha e ao reniforme. No entanto, quando considerado o nematóide das lesões radiculares, pratilencos, há o risco de aumento da população em consequência da alta prolificidade do nematóide em gramíneas. Algumas cultivares de milheto e espécies de braquiária apresentam menor hospitalidade a este nematóide, mas seu uso por períodos prolongados poderá contribuir para o aumento da densidade populacional do solo. Aí entram, como um encaixe perfeito, o manejo com produtos biológicos, que minimizam a multiplicação de nematóides, paralisando a sua alimentação e causando a sua morte. Além das gramíneas citadas, uma importante opção para o manejo de áreas infestadas com quaisquer nematóides, mas principalmente com pratilencos, é a crotalária. Só que os cuidados não param por aí. Os cuidados para evitar ou minimizar os efeitos de perda de produtividade também passam pelo manejo de doenças de solo, e elas se incluem no nosso objetivo de conservação do solo e o processo de semeadura. Para a obtenção de produtividades elevadas, é fundamental que a implantação e desenvolvimento inicial da lavoura ocorram de forma adequada. Solos mal conservados ou com condições inadequadas, compactação, falta de drenagem, falta de oxigenação, com baixa atividade microbiana. Ao contrário, solos bem manejados são geralmente supressivos a doenças. Algumas doenças muito comuns na soja e altamente favorecidas pelo manejo inadequado do solo são tombamento de pré e pós-emergência causada por Rhizoctonia solani, podridão das raízes causadas por Fusarium solani. A macrofomínia é uma doença que tem causado diversos danos em diversas regiões do país e pode se manifestar em todos os estádios do desenvolvimento das plantas. É favorecida por umidade do solo e temperaturas elevadas. Além disso, solos compactados prejudicam o desenvolvimento das raízes e predispõem as plantas ao ataque de fungos. Além disso, solos compactados prejudicam o desenvolvimento das raízes e predispõem as plantas ao ataque de fungos, sendo uma doença que ataca praticamente todas as culturas cultivadas. Faz todo sentido manter o inóculo sob controle.
fazendo uso de produtos biológicos dentro do sistema. Solos mal conservados predispõem as plantas a diversas outras doenças, além das comentadas acima. Por exemplo, as doenças de final de ciclo, mancha parda e crescimento foliar são mais comuns em solos com baixo teores de nutrientes. Mesmo que o solo não seja pobre em nutrientes, a limitação no desenvolvimento radicular, devido a problemas na estrutura do solo, levará a deficiências nutricionais nas plantas. Assim, a manutenção de boas condições físicas, químicas e biológicas dos solos agrícolas, aliado à observância da melhor época de semeadura, é um cuidado fundamental para a sustentabilidade e a lucratividade das lavouras. Além das condições químicas que o produtor já está acostumado a conferir, outros cuidados para uma boa gestão do solo estão relacionados com os seguintes fatores: conservação do solo, que pode ser alcançada por meio da redução de erosão e o aumento da cobertura vegetal. Conservação da matéria orgânica do solo, que inclui a redução do preparo do solo, a aplicação de adubos orgânicos de origem vegetal ou animal, ou então o aumento da diversidade de espécies cultivadas e o aumento do aporte de carbono. Atenuação do estresse provocado no solo, que requer maior preparo, evitar operações agrícolas com umidade do solo inadequada, diminuir o trânsito de máquinas e favorecer a manutenção de resíduos vegetais do solo. Redução do uso de insumos tóxicos aos organismos do solo, o que inclui o manejo de pragas, doenças e plantas daninhas, o uso de variedades resistentes, a rotação de culturas e o uso de plantas de cobertura no solo. Com esses cuidados, alguns mais pontuais e outros trabalhados a longo prazo, teremos mais sustentabilidade produtiva e, consequentemente, maior rentabilidade.